Olá, povo de Deus. Sábado, 8 de outubro de 2022, 27ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 3, de 22 a 29 e Lucas 11, 27 a 28. Irmãos, a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse pedagogo. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Paulo considerava a lei como um pedagogo que serviu para nos conduzir a Cristo. Uma vez instaurado o reino de Cristo, não precisamos mais de pedagogo. É como nossos primeiros mestres que nos ensinaram o beabá. Uma vez dominado o alfabeto, nos servimos dele para nossos fins, mas não dependemos mais de nossos mestres. A lei precisa servir como um referencial, nada mais que isso, pois o regime da liberdade que Cristo nos trouxe fez com que nos dispensássemos do código da lei que nos mantinha escravos. O regime da lei que escraviza faz também suscitar no ser humano uma série de preconceitos dos quais uma pessoa batizada se liberta totalmente. É interessante a teologia do batismo desenvolvida por Paulo. Ser batizado, na sua ótica, é ser revestido do Cristo. E uma vez revestido de Cristo, não se admite mais qualquer preconceito. Paulo aborda os 3 preconceitos mais fortes de sua época: o racial religioso, o social e de gênero. Por isso, uma pessoa que passou pelo batismo não pode mais ficar presa ao preconceito racial religioso. Por isso ele diz: não há mais judeu nem grego. Também deve libertar-se do preconceito social. Não há mais escravo nem livre. E o batismo ainda nos liberta do preconceito de gênero. Não há mais homem nem mulher. Em suma, para Paulo, ser batizado é ser liberto de todos os preconceitos. Por isso, tal revestimento a que Paulo se refere não é mera capa exterior, e sim mudança interna e profunda em toda pessoa que passa pelo batismo em Cristo. Lucas 11, 27 e 28. Enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Uma leitura rápida, superficial, descontextualizada de nossa perícope de hoje pode nos levar a conclusões contrárias ao pensamento de Jesus. Somente esses versículos lidos isoladamente
dá-nos a impressão de que Jesus está desvalorizando Maria e, o que é pior, menosprezando o seu processo encarnatório, isto é, nascido de mulher como todos os humanos. Por isso, os parcos versículos de hoje devem ser lidos à luz do conjunto dos evangelhos. Uma mulher desconhecida grita sua bem-aventurança, feliz a mãe que tem um filho como Jesus. É claro que, reconhecendo todo o poder da atuação de Jesus, era profundamente normal que assim pensasse alguém. Porém, para Jesus, o aderir à palavra do Pai estava em primeiro lugar. Maria já se sabia bem-aventurada quando de sua escolha para ser a mãe do Salvador. Feliz porque acreditou e obedeceu à palavra. No Magnificat, a própria Maria profetiza que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada por se ter rendido totalmente à palavra que compromete a sua fé e a sua vida. Por outro lado, já noutra ocasião, Jesus aproveitara o fato de sua mãe e seus parentes terem ido à procura dele para proclamar que sua mãe e seus irmãos são aqueles que escutam a palavra de Deus e a vivem. Esta é, portanto, a identidade profunda de Maria, que também a nós é proposta. Escutar a palavra de Jesus, que é o Verbo, a substancial palavra do Deus vivo, é o segredo para ser bem-aventurado. Assim, Jesus deixa aberta a porta para todos nós pertencermos à sua família. Todos os que assumirmos o compromisso de escutar e praticar a palavra do Pai, somos como que irmãos e irmãs de Jesus. Maria se credenciou a ser a autêntica mãe de Jesus, não somente por ter dado à luz o Salvador de todos nós, da humanidade, mas sobretudo porque soube ouvir e vivenciar na radicalidade a palavra de Deus. A indicação de Jesus é clara e transparente, pois ele distinguia muito bem quem falava da palavra de Deus de quem a praticava. E àqueles ele avisou que no juízo final ele iria dizer: não sei quem vocês são. Mas aos que acolhessem os pequeninos, era a ele que estavam acolhendo. A palavra viva de Deus, o Verbo encarnado. Era assim que o próprio Jesus se identificava. Por isso que entre ele e o Pai, intimidade absoluta, total. Sigamos a palavra, vivamos a palavra, e assim somos da família de Jesus. Um beijo no seu coração.